Você crê nisso? Dá um abraço a esse irmão que está ao seu lado aí. Dá um cheirinho nele. Diga como é bom te receber aqui. Diga seu nome aí, é um momento bom para se apresentar. Amém? E sai do seu lugar se você quiser, abrace alguém. É muito bom estar em comunhão com os irmãos, estar em koinonia. Já tivemos um culto hoje pela manhã. Casa cheia pela manhã, está crescendo bastante de manhã. Estou muito feliz. E agora nós estamos aqui para compartilhar do coração de Deus com você. Amém? Eu só quero que você desligue aí o seu smartphone, se você for usar como bloco de nota, deixe. Mas vamos sintonizar na palavra agora, não converse, não ande. Você que está com criança, por gentileza, a escola já está aberta. Eu queria que a gente prestasse bastante atenção na palavra hoje. Porque Deus vai falar muito com a gente. Amém? Então eu queria que você se ligasse. Caso sua criança esteja por aqui, por favor, levante a mão a algum obreiro. Eles vão conduzir até a escola, o berçário, para a gente poder filtrar a palavra e poder absorvê-la. Amém? Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos estudar o verso 6. Para você que está vindo aqui pela primeira vez, nós estamos estudando as bem-aventuranças. E eu não sabia o quão carente eu era desse ensinamento também para mim. Nós falamos sobre os humildes, os pobres em espírito. Falamos sobre os que choram, porque serão consolados, e falamos sobre os mansos, porque eles herdarão a terra. E hoje nós vamos falar sobre aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Amém? Mateus capítulo 5, o versículo 6, diz assim, ó: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. No 3 você lê junto comigo? 1, 2, 3. Pode ser de novo? Isso, vamos orar. Senhor, eu te agradeço. Eu sei o quão carentes somos da tua presença. Eu sei que eu preciso de luz. Eu preciso que o teu evangelho hoje resplandeça sobre a mente de cada um que está aqui. Eu sei da minha carência intelectual, da necessidade que tem de aprender com o Senhor para poder compartilhar com os irmãos. Eu te peço, nos ajude. Que essa noite seja marcante. Assim como o Senhor falou comigo, que o Senhor fale com o teu povo também. Que haja temor na tua casa, santidade, reverência. Que haja respeito quando estamos diante da tua face que é santa. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar, meus queridos. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Eu venho falando já há alguns domingos que é impossível nós vivermos as bem-aventuranças se não for pela ajuda do Espírito. É impossível alguém ser pobre em espírito, alguém ser manso. É impossível alguém chorar e ser consolado pelos seus pecados se não for através da ajuda do Espírito Santo de Deus. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês aqui. Quem são aqueles que têm fome e sede de justiça? Quem seria esses de fato? Os que Jesus está se referindo. Você se lembra que Jesus subiu ao monte, se assentou com os seus discípulos e começou a ensinar-lhes a verdade acerca do reino de Deus. Jesus começou a tratar o caráter deles. Uma das bem-aventuranças, que todas entram em conjunto umas com as outras, é uma forma integral de se entender. Jesus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Quem são os que têm fome? Quem são os que têm sede? Com certeza eu poderia dizer
que são aqueles que não perderam o seu apetite espiritual pelas coisas de Deus. São aqueles que não perderam o desejo de se achegar diante do Senhor. Você que conhece um pouco da anatomia humana, você sabe que a ciência, ela ensina que o ser humano desperta 3 tipos de fome em si. A primeira fome que o ser humano desperta é a fome fisiológica. É aquela fome que todos nós sentimos, é a fome natural. É a fome comum, que após você ser alimentado, o seu corpo tem a sensação de saciamento. O seu corpo tem a sensação de estar pleno, de saciado. É mais ou menos quando você está muitas horas sem comer, o seu corpo emite uma mensagem ao seu cérebro dizendo: você precisa se alimentar. Por isso que você tem dores de cabeça, muitas vezes tontura, desmaio, anorexia, várias doenças que vai pela falta de alimento. Então, esse tipo de fome é uma fome fisiológica. Mas também tem a fome psicológica. Essa fome psicológica, ela está atrelada à fome emocional. Por exemplo, o que é a fome psicológica? Você, embora está com o corpo físico saciado, você acredita que ainda precisa comer alguma coisa para se saciar. É aquela famosa abertura de geladeira na madrugada, quando você abre a geladeira, você tá sem fome, mas você sempre está caçando algo para poder comer, porque o seu emocional, o seu psicológico diz que você precisa se alimentar. Então essa é a fome psicológica. E tem a terceira fome, que talvez das 3, por o que a gente vai falar hoje seja mais importante, que é a fome espiritual. O que é a fome espiritual? É a busca pelo que é transcendente, é a compreensão do que é sagrado, do que é místico, é o anelo pela presença suprema de Deus, é o preenchimento do vazio da alma, é a tentativa do indivíduo se encontrar com o Criador, é o caco procurando se encontrar com o oleiro, é a criatura procurando se encontrar com o Criador. Somos nós, seres humanos finitos, tentando se encontrar com Deus, que é infinito. Eu quero que você entenda uma coisa: quando Jesus sentou com seus discípulos para conversar sobre o Sermão do Monte, eu sou entendedor que ele não falou sobre a fome física, e ele também não falou sobre a fome psicológica. A fome que Jesus está falando aqui é a fome espiritual. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Eu quero dar uns dados para vocês aqui, para vocês se localizarem no que eu estou tentando dizer. Você sabia que a cada 4 segundos uma pessoa morre de fome no mundo? Você sabia que 24 milhões de pessoas morrem de fome em todo o continente? Você sabia que 9 milhões de pessoas morrem de fome por ano, e entre 9 milhões, 8 milhões são crianças? Você sabia que só no Brasil, mais de 5 milhões de pessoas já ficaram um dia ou mais sem se alimentar por falta de condições financeiras? Você sabia que a desnutrição já tem assolado mais de 800 milhões de pessoas, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU? Olha como isso tem crescido. Agora a pergunta é essa: se o planeta Terra produz alimento para mais de 7 bilhões de pessoas, e esse alimento sobra, para onde vai esse alimento que não vem para a mesa do pobre, para a mesa do necessitado? Agora nós vamos fazer uma comparação aqui, pensa comigo aí. Socialmente, tem muita gente morrendo por falta de pão na mesa, amém? Por outro lado, tem muita gente morrendo, não é porque não tem pão, é porque faltou a fome. Masca com o cérebro aí, está pensando? Vamos lá. De um lado, socialmente, tem gente morrendo porque não tem alimento, não tem pão, não tem comida. Por outro lado, vamos falar dos espirituais, hoje o que mais tem é pão. Mas está faltando o quê? Fome. Está faltando o quê? Sede. Está faltando o quê? O desejo pela presença de Deus. Se na primeira a escassez é de alimento, a segunda a escassez é de fome. Se na primeira a escassez é de pão, na segunda é o que mais tem é pão hoje nas igrejas. Irmão, as igrejas estão abertas hoje, o evangelho está sendo propagado na rádio, na televisão, na internet. O que falta hoje somos nós termos fome de se achegar à presença de Deus. Então eu quero dizer para você que a presença de Deus deixou de ser a prioridade na igreja moderna. Nós estamos igual padarias abertas, mas que não tem pão para servir para as pessoas. Nós estamos hoje apáticos, anêmicos espirituais, porque não estamos nos alimentando do alimento que vai nos trazer vida, e vai nos trazer vida em abundância. Eu gosto muito da história de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz que você pode construir a sua vida sobre 2 impérios. Quantos impérios? O império do ter
e o império do ser. O império do ter você constrói sobre coisas, suas posses, suas conquistas, suas realizações. E o império do ser que você constrói sobre o que é espiritual, sobre o que você não constrói no momento, é algo eterno, é o seu legado. O que é o legado? É o que vai falar quem você é depois da sua morte. Se você morresse hoje, o que diriam a seu respeito? Será que você deixaria um legado para a próxima geração? Será que você deixaria falta? Isso é a construção do ser. Eu procuro ser muito mais do que ter, porque ser é mais importante. Você concorda? Então hoje, por que as pessoas perderam a fome de Deus? Por vários motivos. Mas eu vou dizer para vocês aqui, eu vou trazer para o povo cristão, porque eu acho que Jesus, quando fala aqui, ele fala ao povo que se diz dele. A fome do povo de Deus hoje se perdeu, não tem mais fome. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas frequentam as igrejas para se tornarem o quê? Prósperos, para serem ricos, para trocarem de carro, para trocarem de casa, para arrumarem um namorado, para casarem. Hoje as pessoas vão à igreja simplesmente em busca de prosperidade. Por quê? Porque elas olham para Deus na perspectiva de benefício. É igual meu filho, tem 4 anos. Ele olha para mim na perspectiva do benefício. Ele sabe que eu sou o pai dele, ele sabe que eu tenho responsabilidade sobre ele, mas tudo que o Valentim espera de mim com 4 anos é o quê? Que eu dê alguma coisa a ele. Quando você vem à igreja e você não tem a visão de que Deus é pai, você só vem buscando benefícios, Deus te abençoa porque Ele é pai. Um pai nunca daria um escorpião a um filho quando ele pede pão. Porém, você só conhece uma faceta de Deus. Então hoje as igrejas estão cheias, lotadas, sabe por quê? Porque as pessoas olham para Deus na perspectiva de prosperidade, quando não olham na perspectiva de milagres. Eu acho que milagre é importante, só quem está doente sabe a necessidade de ser curado, só quem está em uma crise sabe a necessidade de receber um milagre, só que o problema está aqui, a gente não se responsabiliza com a nossa vida. Por exemplo, eu adoeço o meu casamento, aí depois eu chego no pastor e falo, pastor, meu casamento quebrou, eu quero que o Senhor faça uma oração para restaurar o que eu mesmo quebrei. Olha aqui, se a gente se posturar, o casamento não quebra, a empresa não quebra, os filhos não se quebram. Sabe por quê? Porque a minha postura diante do que eu vivo determina quem eu serei, quem eu sou. Agora é muito mais falta de postura minha do que de responsabilidade nossa. Hoje as pessoas buscam milagre, isso aqui eu não vou falar não. Porque milagre, quem trabalha é Deus, não você. E a gente é preguiçoso. A gente não quer ter esforço. A gente quer dar uma oferta, devolver o dízimo e falar, milagre é responsabilidade de Deus. Quando na verdade o reino de Deus é tomado com esforço. Eu preciso me esforçar. Isso não é meritocracia. Isso é responsabilidade de um cristão que tem caráter, que sabe qual é o seu papel no reino de Deus. Sem falar também das pessoas que vêm à igreja buscar fogo. Conhece alguém assim? Fogo, 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 manto, né? Aí é uma benção buscar fogo, você pode buscar fogo, você pode falar em língua de fogo, você pode ser cheio do fogo, você pode ter canela de fogo, você pode ver anjo com fogo, você pode ter fogo, irmão, porque Deus é fogo. Porém, se esse fogo que você diz vir buscar na igreja, não mudar esse fogo que você é lá na sua casa, não adianta. Eu já vi irmãzinha sapatear no fogo aqui, quando ela chega em casa ela quebra tudo. Ela não é sábia, ela não é virtuosa, ela não é longânima, ela não é mansa. Ela parece um leão, mas aqui dentro ela tem tanto fogo. Eu já vi gente com a Bíblia aberta ter tanto fogo, mas quando ele compra não paga, quando ele pega emprestado ele não devolve. Que fogo é esse que não muda ninguém? Que fogo é esse que o pai desperta a ira no filho, e o filho olha para o pai e fala, meu pai é crente lá na igreja, mas aqui em casa ele não é cristão, ele não condiz com o que ele é. Entre o que ele fala e o que ele vive é um abismo gigante. Amado, eu não estou procurando fogo, eu estou procurando, sabe o quê? Uma identidade, um legado e um caminho. Você pode buscar o fogo, desde que esse fogo mude a sua natureza. Amém? Você está entendendo? Diga amém. Que fogo é esse que o cara se distancia de todo mundo, não tem relacionamento? Então hoje nós não temos mais fome de Deus. E eu vou dizer o porquê que a gente perdeu a fome de Deus. Porque as nossas fontes de prazeres mudaram. Agora raciocina comigo. Por que é tão fácil se afastar da presença de Deus? Porque de Deus eu sou livre. E por que é tão difícil eu voltar para Deus? Porque do pecado eu sou escravo. Por que é tão fácil eu me distanciar da igreja, de Jesus, da comunhão, da palavra? Por que é tão fácil?
Porque de Deus eu sou livre, eu posso servi-lo, ou se eu não quiser servi-lo, eu não vou servi-lo. Deus me fez livre até dele, se eu quiser. Porém, por que eu não consigo voltar a buscá-lo, a orar, a se santificar? Porque do pecado eu sou escravo. O pecado criou um muro de divisão entre eu e Deus. Tem gente aqui que o maior desejo é voltar a ser o que era 10 anos atrás, alguém de caráter, alguém de integridade, alguém de honra, alguém que buscava Deus. Sabe por que você não consegue voltar? Não é porque ninguém te visitou na sua casa, não é porque ninguém te ligou, não é porque alguém não te abraçou, é porque o muro que separa você e Deus é o pecado. Essa palavra talvez hoje vai ser meio amarga, mas eu quero dizer para você que a gente vai precisar abandonar alguns pecados que a gente se diz ou que se julga importante, para a gente se livrar disso, para a gente voltar a buscar a presença de Deus, senão não tem como, amados. Eu vim dizer para você hoje que a gente perdeu a capacidade de saciedade, de satisfação. As nossas alegrias são passageiras, os nossos momentos hoje são transitórios. A gente se relaciona hoje, quebra aliança, a gente está perto hoje, amanhã está distante. A gente está junto hoje e amanhã a gente está separado. Eu nunca vi tanta maldade em nosso meio. Eu estou escandalizado, eu estou indignado, estudando. Eu paro para olhar e fazer uma leitura do mundo, sociologicamente, antropologicamente. Eu estou indignado com o que eu vejo hoje. É um absurdo ver pessoas que se dizem de Deus, ver pessoas que dizem ser servos do Senhor, com tanta maldade, fazendo tanta barbaridade, falando tantas coisas que não deveriam falar. Amados, de todas as religiões que existem, eu acredito que o povo mais perverso, o povo mais sagaz, é o povo que se chama de Deus. Eu nunca vi tanta gente na internet falando mal do outro, alfinetando o outro, criticando o outro, tanta gente machucando o outro com opiniões. Ninguém pode dar uma opinião nenhuma a mais, que a opinião nunca será bem-vinda. Todo mundo sabe de tudo, ninguém respeita o espaço de ninguém, sem contar nas pessoas que são as informações da vida alheia, central de informação da vida alheia, sabe tudo da sua vida, sabe tudo do que você faz, o que você diz, o que você pensa, e às vezes está analisando você, esperando só você cair, para dizer, eu não falei que essa pessoa não era uma boa pessoa, não disse que essa pessoa era uma mascarada, um mascarado. Eu vou dizer uma coisa para você, amado, a gente tem que se ver livre desse meio, a gente tem que deixar de ser alguém que está nesse meio, a gente tem que ser alguém que está separado. Jesus chamou você para ser sal e luz. Ele não chamou você para ser mais um no meio de uma multidão, senão ele não teria te chamado. Multidão por multidão, muitas seguiram a Jesus. Jesus chamou você para te dar uma identidade, um chamado e uma vocação. Ele chamou você para quando você ouvir alguma fofoca, você dizer, eu não vou participar disso aqui não. Você tem coragem de se levantar da mesa e ir embora quando alguém fala mal da sua igreja? Quando alguém fala mal de um amigo que você considera muito? Você tem peito para levantar de uma roda quando alguém está falando mal de alguém que você consegue, que um dia emprestou os ombros para você subir em cima? Nós precisamos formar um caráter, amados, que esse caráter vai pautar o nosso cristianismo. A gente precisa formar um caráter, porque a geração hoje, analisando ela friamente, tem se perdido. As nossas alegrias não duram mais do que 24 horas. A gente está buscando se encontrar, a gente quer se realizar nos momentos, nos encontros, nos embates, nas festas, nas alegrias. Isso é importante. A nossa vida é uma soma de alegrias, porém as alegrias são passageiras. A gente vai para uma noite bem legal, quando a gente volta está depressivo, angustiado, triste, sentindo vazio. Sabe por quê? Porque a gente muitas vezes se transformou só em um pedaço de carne ambulante. Eu converso com gente todo dia, eu ministro quase todas as semanas. Eu estou no meio de muita gente, às vezes eu sento com alguém para conversar, as pessoas conversam comigo e eu vejo que eu estou conversando com um pedaço de carne ambulante. Estou conversando com gente que muitas vezes deixou de viver, só está existindo. Eu sempre digo isso, eu tenho 1,73 m, mas eu já tive momentos de ter 1,70 m e poucos e ter 30 centímetros de vida dentro de mim. Tem tanta gente aqui com 1,5 m, 1,50 m, 1,70 m, 1,80 m, com 20 centímetros de vida. Vamos fazer uma análise. Por que você está doente espiritual? Ou por que tem tanta gente passando mal? Você que é mais antigo, você vai concordar comigo. Para agora. Vamos dizer que você está dirigindo um carro, pare o seu carro agora e olhe no retrovisor do seu carro e olhe para trás. Vamos fazer uma retrospecção de 30 anos atrás. Como era chamado o povo de Deus há 30 anos atrás? Pastor Sérgio, que é mais antigo, pastor Wilson, como é que era chamado os pastores, os líderes, os membros das igrejas há 30 anos atrás? De Bíblia. Mentira não? Hã? Por que as pessoas eram chamadas de Bíblia? Crente é chamado de Bíblia. Eu lembro quando eu era mais novo, tinha uns irmãos que moravam do lado da minha casa, era uma família de cristão. Eu jogando bola na rua, e eles iam para o culto, bem na hora do sol, sabe aquele, às 5 e pouquinho, aquela tarde maravilhosa, um domingo?
E eu falava, ó os Bíblia, vai para a igreja, né? Quem lembra dessa expressão? Você que é mais antigo, você se lembra. Por que a gente falava, ó o Bíblia? Porque ele não só carregava uma Bíblia, ele era a Bíblia falante. Ele testemunhava a Bíblia. Há 30 anos atrás, o cristão carregava a Bíblia, ele tinha prazer em carregar a Bíblia. Hoje a gente tem vergonha de carregar a Bíblia. O cristão entrava no ônibus com a Bíblia, ia para a faculdade com a Bíblia, ele ia para o trabalho com a Bíblia, ele lia a Bíblia no metrô. Hoje as pessoas escondem a Bíblia. Antigamente as pessoas eram chamadas de Bíblia, por quê? Porque a vida deles exortava, consolava e edificava. Hoje, a gente já não é mais exemplo de nada disso. E eu quero dizer para você, meus amados, que se a gente fosse exemplo de alguma coisa, eu diria que nós estamos sendo exemplo de incoerência. Porque a gente fala de santidade, a gente não tem santidade. A gente fala de perdão, mas a gente é o primeiro a não perdoar. A gente fala de amor, mas o nosso amor está frio. A gente fala de lealdade, mas somos os primeiros a ser desleais. Falamos sobre paciência, mas qualquer coisa tira a gente do sério. Uma fila de banco, alguém que passou na sua frente no trânsito, alguém que cortou a sua frente em um destino que você foi, a gente não consegue controlar, gerenciar nossas emoções. Então essa incoerência tem feito a gente perder o quê? A fome e a sede pela justiça. Agora, para a gente criar um raciocínio, eu quero falar para você 4 coisas aqui que é importante. E 4 coisas que podem levar o homem a perder o seu apetite espiritual. Agora você aperta os cintos aí. Primeira coisa que pode fazer o homem perder o apetite espiritual: os prazeres do mundo. Paulo escreve uma carta ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 4, versículo 10, a segunda carta. Ele diz assim: Demas me abandonou, amando o presente século, partiu para Tessalônica. Paulo está dizendo o seguinte: Timóteo, sabe Demas? Sei, o que aconteceu? Demas foi meu discípulo, Demas aprendeu comigo, Demas, ele viu fazendo milagres através da minha mão, Demas, ele compartilhou do que Cristo compartilhou comigo, Demas viu coisas incríveis. E aí, o que aconteceu com ele? Ele preferiu o presente século, ele preferiu o mundo, do que estar na presença de Deus e na minha presença. Agora vamos raciocinar. Demas tinha o melhor pastor, Demas tinha o melhor discipulador, Demas tinha o melhor amigo de Deus, Demas viu sinais, milagres e maravilhas, Demas experimentou o vinho novo, experimentou sabedoria, mas o mundo foi mais atrativo do que as coisas de Deus. Eu quero dizer para alguém aqui, que tem muitas coisas que vão tentar te seduzir. O mundo não é ruim, os prazeres do mundo não é ruim, mas é tudo momentâneo, vai passar uma hora passa. E quando passa, sabe o que acontece? Fica só o vazio de uma alma amargurada. Presenciou um momento, mas quando você vai dormir na sua casa, você sabe que aquela noite, que aquele dia, que aquele encontro fez com que você voltasse mais vazio. João diz na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo, nem nele o que o mundo há. Ele diz assim, ó: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele diz assim, ó: não ameis a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, porque nada provém de Deus. Nada provém de Deus. Posso falar? Eu não sei se eu posso falar isso. Posso mesmo? Hoje o sexo se tornou uma religião. Posso continuar? Às vezes o seu Deus se tornou o seu órgão genital. Tem tanta gente que não consegue estar melhor com Deus, sabe por quê? Porque o que impede essa pessoa de estar melhor com Deus é o sexo. Ah, não posso, estou caindo em pecado, como é que eu vou na igreja, como é que eu vou buscar o Senhor? Tem gente matando e morrendo pela ideologia de gênero. Não, nasci assim, Deus me fez assim, eu quero viver assim. Ou seja, o sexo se tornou uma identidade cultural. As pessoas não estão mais preocupadas com o que Deus pensa, as pessoas não estão mais preocupadas com o que pode acontecer. Simplesmente hoje os meus desejos precisam ser saciados. E aí Paulo diz aos Gálatas que as obras da carne é imoralidade, impureza, libertinagem, aí vai. Só que Paulo diz no capítulo 5 que a nossa luta é a carne contra o espírito. Diz carne, diga carne e espírito. O que a carne fala? Vai pular carnaval, é da hora, beleza. O que o espírito fala? Você tem coisas melhores para fazer. O que a carne fala? Olha, ela é linda, sai com ela, pô, é só uma vez. O que o espírito fala? Você tem compromisso.
O que a carne fala? Cara, compra, depois você se vira para pagar. O que o Espírito fala? Se você comprar, você não vai conseguir arcar com essa responsabilidade. O que a carne fala? A carne fala, vai lá, paquera, cobiça, se entrega, não mede, não deixa a sua carne embora com fome. O que o seu Espírito fala? Você precisa controlar seus instintos. Então a nossa luta hoje não é contra esses demônios que ficam manifestando aqui. A nossa luta é com a gente mesmo. Você tem a sua... Quando você se converte, a gente pensa assim, não te disseram, né? Que quando você se converte, as suas lutas vão intensificar. Amém? Não? Alguém te falou isso? Então eu estou te falando. Quando você aceita Jesus, você não vai viver só eu não posso falar essa palavra. Você não vai viver só um mar de rosas. Você vai ver muitas adversidades. É a luta da carne contra Se você não fortificar o seu espírito, o que acontece? A sua carne vai fazer o quê? Vai crescer. Eu não quero te assustar, ok? Eu só quero trazer para vocês alguns dados importantes que eu acredito ser importante para a igreja onde eu pastorei. Eu pastorei todos vocês. Eu acredito que é importante. Toma um susto agora. Só no Brasil tem mais de 870 mil pessoas portadoras do vírus do HIV. HIV AIDS. Eu não estou falando de alguém que herdou do pai e da mãe, alguém que não teve culpa alguma. Eu estou falando de alguém que teve uma noite mal dormida com alguém e voltou para casa vitimizado pelo vírus. Uma noite de 15 minutos de prazer, meia hora. Deixa eu te falar algo aqui. Quase 4 milhões de pessoas morrem por ano vítimas do álcool. Eu não estou dizendo de você ter um momento em família, estou dizendo do consumo exagerado e promíscuo do álcool que faz você perder a moderação e a sabedoria. 4 milhões. Só para você ter ideia, no Brasil foi realizado mais de 1 milhão de casamentos no ano passado. Se assuste. 350 mil divórcios aconteceram no ano passado, se assusta. O que é isso? Por que alguém bebe até morrer? Por que alguém se separa para casar com outro? Por que alguém se torna vítima da HIV? Sabe por quê? Prazeres mal administrados. Eu já contei a história para você aqui, de um irmão cristão que foi para a balada uma vez, nada contra. Ele nunca ia, mas esse dia ele estava triste, ele falou, vou curtir a noite, vou tirar a maior onda. E aí ele foi para uma noite lá em Brasília, eu ouvi isso de um pastor, e aí naquela noite ele conheceu uma moça muito bonita, que fez o que com ele? Conversou com ele, dopou esse homem, e prometeu que levaria ele até o apartamento dela, tudo que ele queria, né? Uma noite de balada, de bebida e uma linda mulher para dormir do lado. Ele estava vivendo um momento incrível naquela noite. Sabe o que aconteceu? Ela levou ele para o apartamento dela, sedou ele e arrancou um dos rins que ele tinha. Ela fazia tráfico de órgãos. Quando ele acorda, ele está todo aberto, em uma piscina de gelo. Ou seja, ele foi se divertir. Ou seja, a carne triunfando sobre o espírito. Não que você não possa se divertir, amém? Amém? Há várias fontes de diversão, amém ou não? Mas existem ferramentas que o inimigo vai te dando para que você se mate com as próprias ferramentas que ele te deu. Amados, Pedro, no capítulo 5, 1 Pedro diz, vigiem e orem, porque o diabo, o vosso adversário, está rugindo, como um leão procurando alguém que possa... O diabo não derruba ninguém, amém? Essa história de irmão fala, ô pastor, o diabo me derrubou, mentira, ele só fala assim, pula aí, vai. É que nem você está aqui na ponte, eu posso pular daqui ou não pular, o diabo é aquele que fala, pula aí, vai lá. Amém? Então, se eu não estou vigiando, o que acontece? Eu posso cair. Agora a pergunta é essa, pastor, você falou que a carne é forte, como é que eu venço ela? Efésios 6:10. Fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam-se toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo, contra as forças espirituais na região da maldade. Ele diz assim no verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Ele diz assim, portanto, vesti toda a armadura, para resistir o dia mau, e depois, havendo trabalhado até o dia, permanecer inabalável, estáis prontos e firmes, trazendo em volta a cintura da verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés
com a proteção do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, para apagar os dardos inflamados do maligno, e também usando o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Isso para o cristão é uma ferramenta que você não vai poder dizer não. Você vai ter que ter o capacete, a couraça, o escudo, a espada, a sandália, para você poder lutar contra como um soldado de verdade. Cadê suas armaduras? Cadê as armaduras do cristão? Aonde estão as armaduras de um servo de Deus? Será que você está vestido com as suas armaduras ou vestido de uma fantasia? Porque os embates virão, as crises virão, a depressão virá, as traições virão, os dias maus virão, as pessoas que vão dizer que são seus amigos, mas te apunhalarão pelas costas virão, os dias de crise virão, os dias que você vai querer se jogar em um abismo virá. O que vai deixar você forte? As suas armaduras. Cadê a fome? Uma das coisas que faz o cristão perder a fome e a sede pela justiça é os prazeres do mundo. Segunda coisa, uma das coisas que pode fazer o cristão perder a fome e a sede por Jesus, sabe o que é? A autossuficiência. O que é a autossuficiência? É gente que diz: eu sou bom, não preciso de ninguém. Amém? E a autossuficiência, eu posso dizer que é um problema oftalmológico, sabe por quê? Porque faz a gente olhar para o outro menor do que ele é e nos faz ver maior do que somos. Eu posso perder a fome por Deus quando eu olho para alguém com desprezo, com ignomia. Quando eu olho para alguém e falo: não, esse alguém está muito longe do que eu sou. Eu perco a humildade, eu perco a simplicidade, eu perco a gentileza, eu perco a doçura, eu perco o cavalheirismo, eu perco ser dócil e manso, ser pobre em espírito, eu perco tudo isso. Então, gente, olha para nós, olha para mim, a autodependência hoje não está sendo mais só de Deus. Antigamente, a gente dependia de Deus para tudo. Deus, abre essa porta de trabalho para mim. Ou Deus, coloca um homem bom no meu caminho. Eu quero um homem de Deus. Eu quero viver com um homem que tem tudo de Deus para mim. Um homem que vai ser meu amigo, meu companheiro. Hoje não. Hoje a gente se encontra com qualquer pessoa, se entrega. Ô Deus, antigamente as pessoas oravam assim: Deus, eu quero morar num lugar legal. Eu quero poder ter uma família linda. Hoje a gente está tão carente que a gente tenta suprir a nossa carência com qualquer pessoa ao nosso lado. A gente não espera mais o tempo de Deus. Antigamente as pessoas iam fazer grandes negócios, oravam ao Senhor: Senhor, será que eu entro nisso? Hoje não, a gente tem capacidade, a gente toma decisões. Não que Deus tenha que tomar decisões por você, Ele te dá estrutura e ferramentas, mas a dependência dEle a gente perdeu. E quando a gente perde a dependência de Deus, é sinal que a gente perdeu a fome de Deus. Você pode ser milionário, que os seus milhões se convertam em pobreza em espírito, para você nunca ser alguém mais do que você acha que você é. É com muito carinho que eu digo isso para você, partindo de mim, que a gente nunca pense que somos além do que somos. A humildade, amada, a Bíblia diz que diante da humildade se procede a honra. Diante da simplicidade se procede a honra. Sabe o que Deus está falando? Eu posso mudar a vida de vocês, eu posso transformar a vida de vocês, mas eu não consigo transformar quem é autossuficiente. Você sabe quem é o autossuficiente? É quem se ama. Deixa eu te explicar o que é isso. É quem se ama tanto que não tem espaço para o outro. O problema do autossuficiente não é que ele não se ama, ao contrário, ele se ama muito. Mas esse se amar muito não tem espaço para o outro. Eu me amo muito que não tem espaço para você. E o que o cristianismo é? É eu perder para você ganhar. É eu chorar para você sorrir. O que o cristianismo é? É eu sofrer o prejuízo e você sofrer o lucro. O que o cristianismo é? É eu estar ferido, mas eu trazer consolo, um abraço, o refrigério. Então, se eu me amo, e é importante se amar, isso fala de alguém, o maior de todos os amores é o amor a si. Ninguém vai ser feliz com alguém se não se ama primeiro, amém? A palavra solteiro vem da palavra inteiro.
inteiro me amo para poder depois amar quem está solteiro. Eu me amo, depois eu vou te amar porque me amo primeiro. Está aí não. Se você está na carência, eu estou tão carente, precisando de alguém. Primeiro você se ama. Depois eu amo alguém. Porque se eu entrar em um relacionamento carente, eu vou projetar nesse alguém o suprimento da minha carência. E eu já disse para você, o maior causador de frustração é o quê? A expectativa. Muita expectativa, muita frustração. Está aí ou não? Hã? Vocês estão comigo ou não? Estou me sentindo só. Vocês estão? Diga amém. Então quando eu me amo muito, que não há espaço para o outro, o que acontece? Eu me torno uma ilha, e essa ilha só habita eu e eu mesmo. E Deus não habita em mim. Por quê? Porque eu sou autossuficiente. Então eu posso perder a fome, e eu posso perder a sede quando eu achar que a força do meu braço é o que está provendo tudo isso que eu estou vivendo. E eu posso falar com toda certeza, amado, nesse meio acadêmico, nesse meio pastoral, nesse meio onde a gente chama meio cristão, tem muita gente que não depende mais de Deus. Deus é só um objeto onde a gente vai e se dirige a Ele quando precisa. E a gente tem que voltar, amado, com muita humildade para você. Vamos voltar se depender de Deus. Nas pequenas coisas, fala: Deus, me ajuda. Deus, me dá uma direção aqui, eu estou meio perdido. Deus, olha, eu preciso de um direcionamento. Oh, Deus, eu preciso de respostas. Oh, Deus, eu preciso de te ouvir. Tem gente aqui que não ouve a Deus há muito tempo. Aí por que Deus não fala com você? Já preguei aqui. Porque Deus não fala com quem não ouve. Ele já falou uma, já falou duas, já falou três. Você não ouviu, ele parou de falar. E agora para ele voltar a falar? Eu preciso parar para ouvir. Deus não gosta de dividir a sua atenção com ninguém. Você gosta de conversar com alguém no celular? O que você sente? Aqui não tem ninguém, né? Graças a Deus, ninguém fala com a gente usando o telefone. Aleluia, né? Mas você gosta de dividir a atenção? Eu tive uma experiência uma vez, eu estava orando. Eu estava ali numa oração tão gostosa com Deus, chorando, falando com Deus. Eu sou meio quebrantado assim quando estou sozinho. Assim, eu sou meio durão, mas quando estou quietinho no meu canto, eu sou um menininho de 5 anos. Eu estou ali chorando, escrevendo as minhas pregações ali com Deus. Estava tão gostoso ali a presença de Deus. Aí o meu telefone tocou. Aí eu falei, vou parar para responder alguém. Parei um minutinho, respondi, voltei a orar. Aí eu recebi, foi um momento tão precioso que eu desci para compartilhar com a Luana o que eu estava vivendo. Falei, Luana, Deus falou comigo, isso, e aquilo outro, ela estava lavando a louça do jeito que ela estava, ela ficou. Rapaz, essa mulher está meio bagunçada hoje. Olha aqui, ó, Deus falou comigo assim, e não foi maldade dela, ela estava distraída também. Aí eu voltei para a oração, meio triste, tipo aquele cachorro que não comeu, né? Ajoelhei para voltar a orar, Deus falou assim comigo: você se sentiu triste porque ela não te deu atenção? Eu falei, sim, é a mesma coisa que você fez comigo agora. Eu estava falando com você, você parou para responder uma mensagem no telefone. Eu falei, não, eu estava brincando, Jesus, você precisa bater pesado assim, pô. Está entendendo ou não? Eu falei, rapaz, né? Ou seja, eu estava tão numa comunhão com Deus e eu me distraí, e depois eu vivi isso na carne e me senti como se Deus estivesse falando também para mim, você precisa me dar mais atenção. Então, toma cuidado com o que você conquistou até agora. Eu sei que foi fruto do seu trabalho, da sua honra, do seu compromisso, mas cuidado para você deixar de ser dependente de Deus e perder a fome e a sede pela autossuficiência. Terceiro, uma das coisas que pode fazer isso aqui, eu não sei se eu vou falar não. Pode mesmo? Uma das coisas que pode fazer o homem deixar de ter fome e sede de Deus são os pecados escondidos. Ninguém tem pecado escondido. Deixa eu responder para você. Pastor, eu não tenho mais fome de orar, não consigo mais orar, não consigo mais ler, não consigo mais vir à igreja, não consigo mais buscar Jesus. Se você parar e fazer uma limpeza na sua casa chamado vida, você vai encontrar 1, 2, 3 pecados que você está domesticando eles. São pecados que são gostosos.
dá prazer, são pecados que é a sua válvula de escape. Aliviei, graças a Deus, né? A gente ainda deve falar até o nome de Deus, ufa, né? Válvula de escape aqui, graças a Deus que eu tenho isso aqui, senão eu estava morto. Ou seja, pecados escondidos faz com que eu perca a fome de Deus, perca a sede de justiça, porque se tem algo que eu estou escondendo, eu escondo de qualquer pessoa, menos de Deus. Então Deus vê que a gente tem, amado, por isso que eu gosto de transparência. Eu já fiz cada oração diante de Deus, falei, Deus, eu sou isso. Falei, você me ama mesmo assim? Ele falou, te amo. Mas eu não vou deixar você ser isso. Então eu vou arrumando a tua vida devagarinho, tal. Porque ninguém vai chegar a ser, de um dia para a noite, aquilo que Deus quer que você seja em uma vida. Mas eu não gosto de hipocrisia. Como é que você está? Estou bem, aleluia. O cara cheio do Espírito Santo aqui na igreja, mas chega lá fora, uma luta terrível, ele está passando um pecado, uma crise, um problema, e ele não é transparente. Deus não se escandaliza, amado, com seus pecados. Ele quer que você chegue a Ele e diga, Deus, eu estou passando por isso. Tem pecados escondidos que você não conseguiu resolver ainda, que veio do mundo para o cristianismo. E você precisa resolver esses pecados. O pecado é doce. Diga-se, o pecado é doce. Ele tira a minha fome. Mas é o amargo que me afasta da presença de Deus. O pecado é doce, é como aquele bombonzinho de coco. Você gosta de chocolate? Gosta, não? Alguém pode dar um amém? Você gosta de doce, sorvete, qualquer coisa? Qualquer tipo de doce. Não é gostoso? Não dá sensação de saciedade? Ah, que delícia! É o pecado. Que delícia! Nossa! Toma aquele sundae bem geladinho. Cara, você fica assim em estado de transe, né? Eu adoro doce. Estou tentando controlar para dar uma emagrecida, uma secadinha, mas está difícil. É uma guerra lá, eu, Valentim e a Luana em casa, né? A guerra lá em casa não é contra a carne e o espírito, é contra o doce e a massa, né? Comer pizza é doce, não sei o quê, então é difícil. Mas quando você come assim, que nem agora eu entrei na onda de comer o fine. Tem filho, sabe como é que é, né? O filho, só uma minhoquinha pro pai, né? Você come isso aí ou não? É só aquela dentadurinha, aqueles negocinhos, né? O filho come, o pai pega de tabela, né? Quando você come aquilo, dá uma sensação gostosa. Nossa, que delícia. Mas depois você vai na balança, está pesado aqui. Tem gente que não engorda também, né, cara? O cara pode comer um boi que é a mesma coisa do pecado. Que delícia, nossa, muito gostoso, né? Nossa, eu me deliciei agora. Sexta-feira eu estou saindo daqui pleno. Aí chega no sábado um vazio. Uma angústia. Você já sentiu assim, não? Ah, você nunca sentiu, não. Só eu. Você já sentiu assim, um vazio gigante na sua alma? É um pecado escondido. Não responda para mim. Responda na sua mente aí. Dê nome na sua mente. Qual é o pecado que você não conseguiu vencer ainda? Que você fala, isso aqui eu tenho dificuldade em vencer. Posso falar um dado aqui? Posso? Pode não? 22 milhões de pessoas consomem pornografia por dia no Brasil. 22 milhões de pessoas. Nunca foi tão fácil acessar o conteúdo pornográfico hoje. É muito fácil. E às vezes tem gente que está tão viciado nisso, que já não consegue mais orar, não consegue mais ler, não consegue mais sentir a presença de Deus. Sabe por quê? Porque esse pecado escondido, que você está escondendo ele de todo mundo, é a sua válvula de escape, está te matando. Em nome de Jesus, Deus não está aqui para te acusar, Ele está aqui para dizer que Ele te ama muito, e que você pode viver sem isso. Você pode santificar o seu corpo, as suas mãos, os seus olhos. Você pode tentar crescer em santidade devagarinho, um dia, outro. Deus sabe que você tem condições para isso. E a minha função aqui é só trazer luz sobre isso e dizer que você consegue. Amados, olha para mim. O problema dos pecados escondidos é esse. Sabe qual que é o maior problema de um pecado escondido? É que a gente se acostuma com ele.
A gente se acostuma com o pecado. E tem mais, a gente acha que ninguém nunca vai saber, porque está escondido, nunca vai ser revelado. E é aí que a gente se engana. Por que Deus não revelou o seu pecado ainda, ou o meu pecado? Porque Deus dá um período de arrependimento. Amém ou não? Quando a gente está na sintonia com Deus, Ele vai falando, não faz isso, vai por esse caminho, faz isso, olha, não comete esse erro. Quando o pecado vem a público, o que acontece? Deus já tentou falar várias vezes no secreto. Não ouviu no secreto, Deus traz a público. E Deus não quer te envergonhar, meu amado. Deus, Ele te ama. Deus, Ele quer que você consiga construir dentro de você uma personalidade. Em nome de Jesus, sabe qual que é o maior problema do pecado, amado? É que deixa o homem cego. E além de deixá-lo cego, ele se torna moralista. Você conhece isso? O que é o moralista? O moralista é o hipócrita, que ele aponta o erro do outro e não olha o seu. Por isso que aqui eu tenho, você que é minha ovelha, você sabe que o que eu mais ensino aqui é cuidar da sua própria, e o outro é problema dele, tem que cuidar da minha. Você que está comigo aqui, você já ouviu falando várias vezes, cuide da sua vida, trate os seus pecados, e o outro é o outro Deus faz. O moralista, você vai saber hoje fácil quem é o moralista. O moralista é aquele que aponta você, ele é intolerante com o seu erro, mas é misericordioso com o erro dele. Então quando você erra, ele fala, cara, ele te aponta, ele te machuca, ele te expõe, ele vai na rede social, ele chama um amigo, ele revela o seu podre. Por quê? Porque ele é moralista, ou seja, ele tem um pecado escondido. Então no pecado dele ele é misericordioso, no seu pecado ele é intolerante. Naquilo que você venceu, você é intolerante. Naquilo que você está tentando vencer, você é misericordioso. Tadinho dele, né? Amém, gente? Sabe qual que é o conselho aqui para nós? O conselho para nós é que a gente tem que cuidar da nossa própria vida. E a gente tem que falar, Deus, eu tenho coisas escondidas em mim que eu preciso revelar para o Senhor. E eu preciso de ajuda. E a ajuda vem espiritualmente. Amado, só Deus para escolher um homem como eu. Você está aí, não? As pessoas me olham na internet e falam, cara, esse cara é homem de Deus. Cara, esse cara voa. Eu tenho seguidores no Brasil inteiro, fora do Brasil. Tem gente que nos assiste na Alemanha, na Holanda, nos Estados Unidos. A gente prega em todos quanto é lugar. Eu estava no shopping ontem, fui levar meu filho, o irmão na loja. Você não é o bispo? Falei, sou eu. Amado, você foi na minha igreja, ora por mim no meio da loja. Falei, amém, oro. Você vai no posto de gasolina, ai, a minha filha congrega lá. Você vai na faculdade, poxa, eu ouvi tua pregação. Todo mundo conhece a gente. A responsabilidade aumenta, mas só Deus sabe quem eu era 12 anos atrás e me escolheu, me chamou. Se Ele pegou um lixo como eu e fez de mim uma pedra bruta, lapidada, Ele pode fazer isso com você. Ele pode transformar a tua vida, Ele pode levantar o teu ministério, Ele pode transformar a tua história. Se Deus me amou, amado, alguém que não teria amor de ninguém, Ele pode fazer isso contigo também, e Ele vai fazer isso com você. Porque aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Vós já estáis livres, já estáis limpos pela pregação da palavra do Senhor. Fica tranquilo. Hoje você se olha e fala, mas eu não consigo. Deus fala, consegue, vem cá, vou te dar um banho. Aí Ele traz para um culto como esse, uma palavra meio amarga. Aí eu vim para ser abençoado, eu vim para... aí o pastor chato, cara, pregando de pecado. Eu sei que é meio amargo, mas amanhã você vai falar, cara, não vou errar nisso aqui não. Se você fosse pecar quando você fosse sair daqui, você fala, deixa o carnaval lá, eu vou ficar tranquilo aqui em casa assistindo Netflix mesmo. Tá aí ou não? Tá comigo? Agora a pior coisa, eu vou partindo para o final. Você sabe qual que é o problema do pecado escondido? Ele provoca a ira de Deus. Davi saiu com Batseba, matou Urias, engravidou a moça, casou com a moça e escondeu. Depois de 9 meses o profeta foi na casa dele e disse, ei Davi, tá gostoso aí? Como é que tá aí, Davi? O que você está falando? Deixa eu contar uma historinha para você aqui, Davi. Tinha um cara aí que tinha só uma ovelha e tal, e tinha um que tinha muitas ovelhas. E aí, quem é esse cara aí? Você não sabe, esse cara que tinha muitas ovelhas pegou o cara que tinha só uma ovelhinha e matou a ovelhinha dele. A gente tem que matar um cara desse. Cara danado, esse cara é danado. Aí o profeta fala, ei Davizão, você não tem jeito não, é você mesmo. O que eu fiz? Você saiu com a mulher do cara lá, pô. Matou a mulher do cara, ficou com a mulher dele. Matou o cara e ficou com a mulher dele, engravidou ela ainda. Rapaz, o que Davi faz?
Eita, o pecado foi revelado? Meu Deus, misericórdia. O que ele faz? Ele tira a estola de rei, tira a coroa de rei. Diz: Deus, eu pequei. Se fosse os crentes hoje, ia falar: eu? Não. O cara bate até na mesa. Eu? Rapaz, estou em a santidade violenta. Se fosse a crentaiada hoje, ia falar o quê? Pecado? Noxe, faz anos que eu não peco. Nunca pequei. Jamais pecaria. Fazer isso aqui? Olha para mim, olha no meu olho. Deus é prova disso. Davi falou o quê? Eu pequei. Oh Deus, posso te pedir algo? Olha a humildade do cara. Faz tudo que o Senhor quiser fazer comigo, mas não tira de mim a presença de Deus, não. Eu sei que eu pequei, eu sei que eu pisei na bola, mas não retira de mim o teu espírito. Aí Deus falou: cara, o cara está pregando para mim ainda. Vou fazer o seguinte, eu vou te perdoar, mas a espada vai estar sobre a sua casa, vai ter consequências. Vai ter consequências. Então como é que eu venço um pecado escondido? Confessando. Vai no seu quarto hoje, tranca a porta, coloca uma música lá e fala: Deus, eu quero confessar. Olha, eu sou esse cara aqui, eu sou essa mocinha aqui, eu sou esse jovenzinho aqui. Oh Deus, ninguém sabe. Mas ó, eu quero ajuda, eu quero mostrar minhas partes íntimas para o Senhor. Deus vai falar: eu já sabia, mas que bom que você está falando, né? Que legal, que bacana, confessando, legal. A Bíblia diz: quem encobre os pecados jamais prosperará, mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. É matando a carne que você vai trazer vida ao Espírito. Eu termino dizendo isso. A quarta coisa que pode fazer o homem perder a fome e a sede de Deus são as distrações. Aqui ninguém está distraído agora, porque está focado, está todo mundo aqui aprendendo, anotando, escrevendo, guardando no coração. O problema não está aqui, está lá fora. Por exemplo, sua agenda é cheia. A minha agenda, amados, você não tem noção como é que é a minha agenda. É muito apertada, é muita coisa para fazer. Se eu não estiver focado, eu me distraio. É a mesma coisa, você acorda cedo, pega o metrô, pega o carro, vai trabalhar, tem o seu horário de almoço, tem o seu horário da tarde do lanche, volta para casa, vai para a faculdade, às vezes volta para a faculdade, vai para o curso, às vezes volta, vai lavar, passar, cozinhar, dar comida para o marido, para o filho, fazer o lanchinho do filho para outro dia, vai lavar roupa, vai limpar a casa, amém, amado? Mulher trabalha muito também, às vezes 10 horas ela está só o caquinho da rabiola. Onde é que você encontra tempo para orar? Não encontra, está cansada. Aí você se distrai. Nessa que você se distrai, você fala assim: poxa, está chovendo amanhã, não vou no culto não, está chovendo muito. Vou ficar em casa hoje. Deus não vai te matar, nada disso. Tem pastor que fala: está na maldição, a irmã não vem para o culto, né? Amado, fica tranquilo, um dia você não deu para vir, de boa, amém? Até porque o culto não é aqui. Por que você vem aqui então? Porque aqui que estão os desafios relacionais. Aí você fala: está friozinho hoje, vai ficar debaixo da coberta. Aí você se distrai. Vamos pegar um shopping? Vamos lá. Uma distraidinha. Vamos jogar uma bolinha hoje? Fica o dia inteiro jogando bola, volta só o pó da rabiola. Poxa, pro culto com a dor na perna, cara. Domingo eu vou. Aí chega domingo, mó solzão gostoso. Tá tão gostoso, vou dar uma volta. Aí não consegue mais. Aí você vai se distanciando aos poucos, aos pouquinhos, bem sutilmente. Falta um culto, falta outro. Era para você ter lido uma palavra de manhã, não leu, esqueceu. Chegou molhado no trabalho, não conseguiu. Era para você ter dormido, lido um versículo, não conseguiu. Aí você vai deixando e vai se distraindo. Quando você vai ver, você está seco. É sutilmente. Amados, eu comprei uma Bíblia e todo dia eu estou discipulando o Valentim. Ele tem 5 anos.
Ontem eu peguei para ensinar ele Gênesis 1:1, e Deus criou os céus e terra, a terra estava sem forma e vazia, tal, discipulando ele. E foi tão interessante que eu disse, filho, estava tudo escuro. Deus disse, haja, e houve luz. Aí ele apagou a luz da sala, falou, papai, estava assim? Depois acendeu, falou, veio luz. Falei, isso. Aí hoje eu acordei para vir para o culto, eu já ministrei hoje pela manhã, você que veio, você sabe. 8 horas da manhã ele levanta, sai da cama dele, pegou a Bíblia dele e falou, quero aprender mais um pouco, papai, você me ensina? Cara, uma criança de 5 anos. Falei, claro, filho. Vamos falar agora que Deus criou o mar, as plantas. Adão e Eva, fui falando para ele, dentro da Bíblia desenhada dele, ele, papai, fala mais. Ou seja, uma criança de 5 anos, teve fome e sede de aprender, porque eu tive tempo para mentorear o meu filho. Não adianta eu ganhar o Brasil todo e perder minha casa. O meu maior discípulo é o meu filho e a minha esposa. Amém, meus amados? Você que é pai, você tem essa responsabilidade de mentorear teus filhos, de sentar com eles, de ensiná-los, de capacitá-los. Mas para isso não pode ter distração. Eu sei que a tua agenda é lotada, eu sei que você está sendo honrado onde você passa, eu sei que todo mundo quer estar com você, nem que seja um pouquinho do tempo, mas não se esqueça que se você se distrair, você perde fome e sede. Se você se distrair, você perde a capacidade de buscar o Senhor. Então a gente trata Deus como mendigo e quer que Ele nos trate como príncipe. Então eu disse 4 coisas aqui que pode fazer você perder a fome e a sede de justiça. Os prazeres do mundo, pecados escondidos, a autossuficiência e a distração. E eu quero terminar dizendo para você, você pode ter mais fome de Deus. Basta você dizer, eu quero. Você pode falar assim, faz que nem eu, joga tudo para trás. Fala, Deus, eu não quero mais essa vida que eu estou vivendo, não. Eu quero uma vida nova. Eu quero viver em Ti. Eu quero abandonar muitas coisas que eu acho que drenam a minha força, a minha energia, a minha capacidade de pensar. Faz uma análise, como você era antes e como você é hoje. Você já orava mais, você lia mais a Bíblia, você era mais santa, você era mais santo. Eu lembro que eu tinha até célula de oração na faculdade, só para você ter uma ideia. E aí, como é que está teu cristianismo hoje? A gente vai para casa pensando nisso. Qual foi o último dia que você trancou no seu quarto, desligou o rádio, colocou um louvor e disse, Deus, eu vou orar aqui, eu vou chorar um pouco, vou descarregar minhas emoções. Qual foi o último dia que você foi tomar uma decisão difícil e você consultou a Deus? Deus, o que você acha disso? Qual foi o último dia que você sentiu tanta fome de Deus, tanta sede de Deus, que fez você exercer justiça social com o outro? Fez você tirar o seu dinheiro e dar para alguém? O que é fome e sede de Deus? Não é só ler a palavra e meditar, é você exercer justiça no outro, em função do outro. Amado, eu estou dizendo isso há muito tempo aqui. Culto não é só cantar, levantar as mãos, sentar e ouvir uma palavra. Culto é extrair do outro a melhor versão de si. Eu tenho tentado fazer isso todos os dias da minha vida, tirar um sorriso de alguém, fazer alguém feliz. Eu tenho dito vários testemunhos aqui para a glória de Deus, de como é fazer um culto de ação de graças na rua. Eu fui buscar o Valentim na escola sexta-feira, eu falei isso pela manhã, isso é para a glória de Deus. Uma irmãzinha vendendo pipoca, e ele falou, pai, eu quero pipoca. Eu falei, vamos lá comprar. Eu paguei 3, 4 vezes a mais da pipoquinha que a mulher estava vendendo, e ela falou, não é isso, eu vou te devolver o troco. Eu falei, não quero o troco, não preciso do troco. Ela disse, não. Eu falei, não, é o amigo de Jesus que está aqui. Aí ela abriu um sorriso. Deus falou, graças a Deus, você me deu um culto hoje. Eu estou falando de pequenas coisas. Você exercer justiça é tirar um par de sapatos que você não usa e dar para alguém. Exercer justiça é você levar alguém para jantar e pagar a conta. Exercer justiça social é você olhar para alguém que está à sua volta, precisando de um telefonema, de uma mensagem, de um abraço, se desprender de uma peça de roupa que você não usa mais, preparar para alguém, é um momento de alegria. O que é exercer justiça social? É você servir o outro e se colocar no lugar do outro. Isso é justiça. Mas eu só posso me colocar no lugar do outro quando eu estou perto de Deus. Eu poderia falar com vocês aqui até a meia-noite, falando sobre a doutrina da justificação. Eu ficaria aqui mais 4 horas falando sobre a justificação. 2 Coríntios capítulo 4, capítulo 5 fala sobre isso. O justo que morreu pelo injusto, que somos nós. A parte ofendida, que é Deus, buscando o ofensor, que somos nós. O santo
que se entregou por o profano sem deixar de ser santo? Cristo. O que é a doutrina da substituição? É quando alguém que não merecia morrer, morreu por alguém que merecia. Você está aí? Eu queria que a gente fechasse hoje aqui. Bem-aventurado é quem tem fome. Bem-aventurado é quem tem sede. Quero terminar lendo um salmo que hoje pela manhã entrou como uma flecha no meu coração. Salmo 27, versículo 3. Davi disse assim, ó: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para meditar no seu templo, pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha, agora será exaltado sobre a minha cabeça, acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilos, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, e eu clamo, compadeça-te de mim, e responde-me. O meu coração me socorre, buscai a minha presença, buscarei, pois o Senhor é a tua presença, não esconda de mim a tua face, ó Senhor. Ele está anelando pela presença de Deus. Ah, que saudade de ver. As pessoas antigamente choravam, quebrantavam, diziam: Deus, eu preciso mudar. Eu quero que você se coloque em pé, e se você hoje quer tomar uma decisão na sua vida de mudar completamente a história do teu cristianismo, não espere canções para te arrepiar, não espera ver anjo, não espera nada, amado. Não espera você sentir uma música que vai mexer com o teu coração. Tome decisões sem você sentir nada. Diga: Deus, eu não estou sentindo nada, mas eu não preciso sentir para crer. Eu preciso crer. Quero chamar aqui à frente as pessoas que querem restaurar a aliança com Deus. Onde você está? Onde você está? Deus, eu quero restaurar minha aliança, está quebrada. Sai do seu lugar, com muita humildade. Eu estou aqui para te ajudar. Jesus, ele diz assim: eu te amo, eu quero te ajudar a vencer, eu quero te ajudar a romper, eu quero te ajudar a superar, eu quero te ajudar a estar na minha casa. Quanto tempo você não ora, que você não lê a Bíblia, que você não jejua? Vem. Consigo